Olá, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 do Evangelho de João. Vamos lá? Jesus conversa com uma samaritana. Versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então aqui Jesus ele se movia profeticamente, né? Então ele quis ir até Samaria e ele tinha uma obra para fazer por lá. Versículo 5. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Os patriarcas, né, encontraram as suas esposas em um poço também, né? Então aqui nós temos os exemplos de Isaac, lá em Gênesis 24, 17, Jacó, Gênesis 29, 10 e Moisés em Êxodo 2, 16. Isso nos remete à representação da samaritana aqui, a noiva de Cristo, né, que é a igreja. Então os samaritanos, eles são uma mistura de Israel, de judeus com gentios. Então, é uma mistura dos judeus, né, com os gentios. Então, ela representa a igreja, porque Jesus veio para os judeus, mas eles os rejeitaram. Então, Jesus abriu a salvação, né, para todo aquele que crer nele, né, que são os gentios. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Muitos judeus, eles odiavam os samaritanos. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então aqui Jesus está falando para ela, a água do poço, que é a água que ela tira, é uma água parada, né? E Jesus aqui ele está falando da água viva, que é uma água corrente que flui através do Espírito Santo. Versículo 11. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aqui Jesus está falando para ela qual o resultado, né, de receber o Espírito Santo. O primeiro é satisfação em Deus, né? Então nunca mais você terá sede. E o segundo é uma fonte interna, não mais externa, né? Que vai saciar a sede de outras pessoas, né? Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Eu lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Então aqui, Jesus libera para ela uma palavra de conhecimento, né? Sobre a vida dela, que faz com que ela veja, né? Que ela creia em Jesus. Versículo 20. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Então aqui ela faz uma pergunta para Jesus, né? Qual que é onde nós devemos adorar? E Jesus declara: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então aqui Jesus está falando para ela que a pergunta correta é quem nós devemos adorar, né? Que é o Deus de Israel. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E aqui mais uma pergunta, né? Como nós devemos adorar, né? Nós já sabemos que é o Deus de Israel. Então aqui ele fala que a verdadeira adoração, ela é uma ação,
do Espírito Santo e da palavra em nós. Então, é os dois, né? Através do Espírito Santo, né? Uma ação da palavra, né? Da palavra de Deus em nós. Então, não pode ser só uma ação do Espírito Santo, né? Só uma emoção. E também não pode ser só, né, a palavra, não pode ser ali só uma religiosidade, né? Tem que ser uma ação do Espírito Santo em nós através da palavra de Deus. 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, aqui Jesus se revela pela primeira vez para uma mulher samaritana. Então, para você ver como Jesus tratava as mulheres, né? A importância que Jesus dava para elas, e independente da situação, da condição delas ali. Agora nós vamos falar, né? Versículo 17, os discípulos voltam da cidade. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela, né? Então, eles demonstraram reverência e temor. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, aqui, quando você tem um encontro com Jesus, né? A primeira coisa que você faz é abandonar suas formas humanas de saciar a sua sede, né? Então, ela deixou o seu cântaro para trás. Então, a gente abre mão de pessoas, de vícios que saciavam a nossa alma para ser uma testemunha de Jesus e do que ele fez na nossa vida. Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então aqui, né, viver, quando a gente vive o propósito de Deus na nossa vida, como Jesus aqui, é como se a gente estivesse nos alimentando. Isso nos dá vida, né? A gente não sente fome. Então tá aí uma dica para você que quer encontrar o seu propósito de vida. O que que você faz que quando você está fazendo você esquece até de comer, você perde até a fome, né? 35. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Então, nós temos 2 trabalhos aqui, né? O de semear, que é quando a gente faz ali o ato de semear, mas a gente não vê o resultado na hora, né? Isso não significa que não teve resultado. E a gente tem o segundo ato, que é o de colher, né? Que é a pessoa que colhe. Quando a pessoa levanta a mão lá e aceita Jesus, né? Aí a pessoa pensa: nossa, tantas pessoas, preguei, tantas pessoas se converteram. Mas não. Por trás ali existe um processo. Às vezes lá no trabalho daquela pessoa tinha alguém falando de Jesus para ela há dias. Tem alguém na comunidade dela lá, um vizinho, falando para ela, ou alguém da família. Então, a gente colhe, mas a gente não viu o processo por trás, né? 38. Eu os enviarei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles, né? Então, aqui, muitos samaritanos creem. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse a mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Então, aqui é o nosso trabalho, né, de testemunhas. Então, a gente faz o evangelismo. O discipulado, evangelismo e discipulado, eles terminam quando a gente leva essas pessoas até Jesus. E aí a gente se torna inútil, porque elas começam a construir um relacionamento ali com Jesus e elas não precisam mais de nós. Elas têm o próprio relacionamento delas e passam a ser testemunhas também de Jesus. Passam a evangelizar e a discipular outras pessoas. Então, aqui para finalizar, Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Então, aqui, né, ele mesmo fala que não é honrado na terra dele, mas ele está indo para lá. Então, ele vai em busca daquele que não quer ele. Que amor é esse? Que graça é essa? Quando Jesus chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas.
Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Então, eles estavam atrás dos milagres de Jesus, eles queriam usar ele, né? Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado da Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então, o pai percebeu que aquela foi exatamente a hora que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim crerão ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galileia. Então aqui vou falar com vocês referente a uma fé que recebe milagre e salvação. Né? Primeiro, ela é baseada na graça de Jesus, porque tudo indica que esse oficial era um gentil, porque ele se chegou até Jesus, mas sem méritos, né? Ele poderia falar: eu sigo a lei e isso, e eu conheço a Torá, e não, ele já chegou, né, suplicando pela vida do filho. Então, tudo indica que ele é um gentil oficial lá. Segundo, impulsionava sacrifícios, né? Então, ali, ó, ele estava na Galileia, só que o filho dele em Cafarnaum. Então, era um dia de viagem, né? Então, mesmo assim, ele não se importou, né, em fazer essa viagem, sacrificar por conta do filho. Terceiro, ele está pedindo para uma outra pessoa: Senhor, tem misericórdia de mim e salva meu filho. Então, isso é muito lindo para Jesus. E o quarto requer humildade, porque apesar de Jesus ter falado lá no 48, né, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ele não se importou, né, com a repreensão de Jesus e ele insistiu, ele não se ofendeu. E no 49 ele suplica: Senhor, vem antes que meu filho morra. Então ele está reconhecendo, né? Ele está confiando ali que Jesus pode curar o filho dele. Então esse aqui é um exemplo para nós, né? Que nós possamos alcançar essa fé que recebe não só um milagre, um sinal de Deus, né? Mas que também a salvação chega a nós e a nossa casa, né? E não perca o próximo capítulo 5 na próxima semana. Te vejo lá, deixa um comentário aí, um like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima!